A paz do Senhor, amados, glória a Jesus. Vamos para mais uma visão da parte de Deus ao nosso coração, volume 10, tá bom, queridos? Também foi numa oração de 10 à meia-noite. Deus me mostrou assim. Mas antes da visão, lembrando os irmãos aí para se inscrever no canal, deixe o seu like, tá bom? E ative, melhor dizendo, o sininho de notificações, tá bom? E também deixe o seu comentário, tá bom, queridos? É importante. Fique ligado. Vamos ver o que o Senhor vai desenrolar conosco agora. Foi assim essa visão. Nessa oração de 10 à meia-noite, de joelhos, dobrados ali, orando, eu vi a terra, como se eu estivesse assim no alto, olhando aquele globo, a terra, e eu vi ela inteira, e voava um dragão, e com uma mulher em suas costas, ele voava sobre a terra e ia jogando aquele fogo, na terra, cuspindo fogo sobre a terra, e olhei assim mais para o alto, o Espírito Santo de Deus me mostrava duas mãos assim, estendida para a terra, só que eu vi essas mãos com buracos nela e sangrando, direcionada para a terra. Quando acontecia isso, que aquelas mãos apareciam assim, o dragão ele começava a voar com aquela mulher nas suas costas assim, em direção à terra, como se fosse bater, daquele choque, Quando ia bater, irmãos, a terra abriu assim, e ele entrou por dentro da terra assim, a terra se fechou, Ele com aquela mulher que estava em suas costas, que tinha uma coroa pequena na cabeça, eu lembro desse detalhe, e entrou ali por dentro, da terra, e a terra foi e se fechou. E agora vamos lá, numa oração de 10 à meia-noite, aí o Espírito Santo de Deus revela um dragão com uma mulher nas costas, com uma pequena coroa na cabeça, que cuspia fogo sobre a terra, e umas mãos apareciam no céu, e elas sangravam e estavam furadas as mãos, E aquele dragão, quando viu aquilo, foi voando assim como se fosse bater na terra, e a terra abriu a boca, e quando ele passou por dentro, ela fechou, e o dragão ali sumiu com aquela mulher. Então o que o Espírito Santo me fez entender naquele dia, Aqueles dias, assim, melhor dizendo, porque eu fui orando também o Senhor, E ali eu falei, para os irmãos, É claro que na hora ali eu falei do dragão, eu falei da visão, que eu já entendia que o dragão simbolizava ali o Satanás, que cuspia fogo na terra, tormento. Então eu já entendia assim. Agora, esses detalhes que eu já estou dando aqui mais um pouco dentro da palavra, isso aqui é quando eu já tinha saído lá da oração, quando eu cheguei na minha casa ali orando e pedindo ao Senhor mais entendimento da revelação. Amém, amados? Então o que eu entendi? Dragão. O que é um dragão? Animal que se apresenta com cauda de serpente, garras e asas, serpente imaginária de grande tamanho e de aspecto assustador, e simbolizando também o Satanás. Então, esse é o chamado dragão. Embora existam passagens bíblicas que falam sobre Isaías capítulo 27, versículo 1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então temos referências bíblicas, Apocalipse também 20 fala: e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Então já vimos que é bíblico, o dragão, aquela cauda de serpente. Então Deus, confirmou que é bíblico. Então o que acontece? É uma serpente imaginária, sim, nos nossos dias de hoje, tem tamanho grande, aquela coisa grande, bruta e assustador, Então sabemos que
o Satanás muitas das vezes ele se apresenta assim, grande, né, assustador, vamos dizer assim, como o gigante Golias de Gate, que afrontava o povo de Deus, o exército de Deus, homem de grande estatura, com espada, que colocava medo nas pessoas, entendeu? Então, o Satanás muitas das vezes age assim, age no medo, coloca medo, aí você começa a ter medo de não conseguir, aí começa a ter medo de tudo, né? Medo de, até mesmo de sair de casa, medo de morrer, medo. Então, irmãos, o diabo trabalha no medo, é uma característica de Satanás, né? E o dragão, ele assusta, né? Ele dá medo, porque ele se apresenta dessa maneira, cauda de serpente, de vez em cara de leão, né? E asas, garras afiadas, né? Então sabemos que já podemos trazer para a palavra. Então o que acontece? Então o que significa garras, irmãos? As garras é a unha pontuda e curva de alguns animais e de algumas aves. Então ela pega, né, e segura as garras. Então podemos fazer uma aplicação. As garras do diabo. Quantas pessoas estão nas garras do diabo? Garras pode simbolizar perseguição, sofrimento, tá? Então, pessoas estão nas garras do diabo. Vamos dizer que endemoniados ali que estava ali naquela província ali de Gadara, os gadarenos, não é isso? Aquele homem estava possesso de demônios e ninguém conseguia amansar, as pessoas não conseguiam prender, ele arrebentava tudo ali, tinha uma força terrível, se machucava com pedras viviam em sepulcros ali gritando, atormentado. Então podemos dizer assim que ele estava nas garras do diabo, nas garras desse dragão, né? Infelizmente tem muita gente que estão nas garras do diabo, né? Então podemos dizer também aquele jovem lunático, possesso, que caía, né? E o seu pai levou até Jesus, ele caiu violentamente, o diabo jogou ele no chão, os demônios jogaram ele no chão e ele com violência, né? Mas Jesus expulsou aqueles demônios. Então podemos dizer assim que essas pessoas que estão sendo afligidas, né, dessa maneira, com problemas espirituais, é porque estão nas garras do diabo, né? Simboliza aquelas garras do dragão. Eu entendi isso, né? Quando se fala de dragão, a gente entende, né, que é um demônio, que é algo assustador, trabalha nos colocando medo, e o medo neutraliza a sua fé, tá? Você pode ver que quando o gigante Golias falava para aquele exército, ninguém conseguia lutar contra ele, todo mundo ali, né, com armadura, mas ninguém se dispôs a lutar. Somente um, né, chamado Davi, guerreiro, glórias, né? Davi jogou por terra o gigante, homem de pequena estatura, mas ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para Deus, que é maior do que qualquer gigante, tá bom, amados? Então que você já venha guardar isso aí no teu coração. Se o seu problema tu acha que está grande demais, para de olhar para o seu problema, olha para Deus, que é maior do que qualquer problema, tá? Que Deus te faz vencer, tá? Não tem dragão certo para Deus não, irmãos, nem gigante, tá bom? Já guarda isso aí no teu coração. E também as garras, né? Pessoas que estão nas garras de Satanás e estão presas a ele, né? Mas sabemos que temos um Deus, sabemos que Jesus, ele liberta. Bom, irmãos, ele te tira das garras do diabo, como me tirou também. Então nós vimos aqui que o dragão também ele tem asas, né? Asas quer dizer possibilidade de se deslocar rapidamente, de voar. Então os demônios, os espíritos imundos, né, que trabalham aí para Satanás, são unidos, né, um com os outros, né, e se deslocam rapidamente de um lugar para o outro. Então essas asas podem ser esse deslocamento, né? Podemos ver ali em Jó, no capítulo 1, que quando, né, diz ali: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Tá vendo, irmãos? Se deslocando rapidamente pela terra, né? É o Satanás aí trabalhando, né, contra a humanidade. Então nós podemos pegar essa referência aí de asas como se
fosse esse deslocamento. Também tem em Mateus capítulo 4, versículo 5, 8, onde Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz aqui no versículo 5, no Mateus capítulo 4: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, né? Quer dizer, rapidamente o diabo transportou e foi para aquele lugar. Então nós vemos aqui que as asas podem simbolizar esse deslocamento, essa rapidez, né, que tem o dragão, que Satanás tem. Cauda de serpente, serpente imaginária, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, né? O Leviatã, animal parecido com um crocodilo, está lá em Jó 41, ou um monstro do mar, Salmos também está lá em 104, ou uma serpente, representa as forças da desordem e do mal, Salmo 74, 12, 13 e 14. Algumas referências, né, irmãos? Serpente quer dizer cobra, especialmente venenosa, áspide, e dragão, figuradamente, Satanás. Novamente aí temos essa referência bíblica, né, de Satanás como dragão, como serpente. Também está em Apocalipse 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vimos aí, né, a serpente trabalhando, né, o Satanás em forma de serpente lá em Gênesis, já a serpente, né, que já entrou ali em ação para enganar Adão, né, Eva. Então a serpente gosta de se ocultar. Então vamos entender. E a mulher, pastor, que estava nas costas do dragão, que tinha uma coroa pequena na cabeça? Deus me fez entender assim, amados. A mulher com dentes de tigre, né, que tinha aquela coisa na cabeça, a mulher simboliza beleza e sedução, prostituição, idolatria, colocar o povo para adorar outros deuses, né? Em Oséias diz assim, capítulo 4: meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque não há espírito, né? Porque o espírito de luxúria, prostituição os engana, e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus. Então eu entendi que aquele demônio que estava nas costas do dragão, que é aquela mulher, um demônio de prostituição, de idolatria, prostituição espiritual, né? A Bíblia nos relata, irmão, sobre Baal, né? Dono, senhor, marido, quer dizer, né, o principal deus da fertilidade em Canaã. O culto a Baal foi uma das piores tentações dos israelitas. Desde os tempos antigos havia várias formas de Baal que eram encontradas em diversas cidades. Então por isso que esse dado o nome de Baalins, né, que é o plural de Baal. Sua companheira era Azerá. Então isso é bíblico. Então existe um demônio que quer colocar o povo na idolatria, na prostituição espiritual, né, assim aborrecendo o nosso Deus. Existe essa Azerá, né, poste ídolo, a imagem de Azerá, né, o Azera, deusa da fertilidade, adorada pelos fenícios e pelos sírios em culto lascívio, junto com Baal, seu companheiro. Baal Berite, senhor da aliança. Baal adorado em Siquém. Baal Peor, senhor da abertura. Baal dos moabitas, adorado no monte Peor. Existe o Baal Zebub, senhor das moscas. Baal dos filisteus, adorado na cidade de Ecrom. Dagon, Deus nacional dos filisteus, templo sagrado, Gaza e Asdod. Moloque, rei, o Deus supremo dos amonitas, chamado também de Milcom, né? Então, existe biblicamente já essa idolatria, essa coisa que o povo vira e mexe, aborrecia a Deus, adorando esses deuses, tá, irmãos? Né? E o dente de leão, que ele simboliza, para o meu entendimento na época, destruidor, né? Destruição, que também diz que o tigre, né, o leão, né, o diabo se apresenta como bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E o diadema, assim, aquela coroa na cabeça daquele demônio, no meu entendimento, mostra sinal de cargo no mundo espiritual. É um demônio elevado mais do que outros demônios. Existe uma hierarquia, irmãos, na parte, né, angelical, tanto no céu, né, com Deus, e também junto com os anjos caídos, demônios. Existe uma hierarquia, demônios que têm posições mais altas que outros. Então eu entendi que esse demônio nas costas do dragão, que tinha essa coroa, esse diadema na cabeça, algo assim na cabeça, mostrando um cargo espiritual maior do que outros demônios, né,
que nós sabemos que Efésios diz, lá em Efésios 6, 12, principado, potestade, dominadores, o príncipe das trevas, fala de hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, né? Ele lançava fogo sobre a terra. O fogo significa tormentos aos seres humanos, matando a raça humana, né? E a Bíblia diz, São João 10, né? O ladrão não veio senão roubar, matar, destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância, amém, irmãos? Então, para fechar essa revelação divina, o que nós entendemos com aquelas mãos que se colocavam sobre a terra com furos e sangrando? É as mãos do nosso Senhor Jesus, amados, né? Jesus foi para aquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Então Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno. Oh, glória! Por isso que aquele dragão, quando viu aquelas mãos nos céus, ele vinha sobre a terra assim, entrou por dentro dela e a terra se fechou, porque ele foi lançado por terra. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Jesus não está mais cravado naquela cruz, amado. Ele saiu da cruz, a cruz está vazia. Oh, glória! E a Bíblia diz que Jesus está, aleluia, louvado seja Deus, está presente. Aonde houver 2 ou 3, ele se faz presente. Foi dar autoridade ao Senhor no céu e na terra. O nome dele está sobre todos os nomes, irmãos. Aleluia, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus, o nosso rochedo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, a nossa rocha inabalável, o nosso, aleluia, escudo, aleluia, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aleluia. Então, irmãos, estamos na bênção. Deus, ele nos guarda, ele nos livra de todo o mal, e esse dragão, o diabo, a serpente, o leviatã, que seja o que for, amados, aleluia, já está derrotado, já foi vencido naquela cruz do Calvário, e a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é sua. Então não temas, porque o nosso Deus, ele é o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é, o que há de vir, o todo-poderoso da nossa vida, amém, amados? Então guarde essa visão, essa revelação divina no teu coração. Medita que nosso Deus é maior, aleluia. Então não tenha medo, não deixe o diabo te assustar, vem como dragão assustador, não, porque perante nosso Deus ele não é nada. Nosso Deus é maior, nosso Deus é onipotente, é onipresente, é um Deus de amor, é um Deus que te ama, um Deus que não vai te perder, um Deus que veio e morreu naquela cruz por amor a mim, por amor de mim, por amor a você. O Senhor foi para aquela cruz para nos dar vitória, e ele vive pelo rei, ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele está vivo, porque ele vive, né? Tem esse louvor, porque ele vive, amém? Posso crer no amanhã. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário aí. Glória a Deus, amados. Deus venha abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém.